do Roberto. Roberto é o maior artilheiro, o maior ídolo da história do Vasco, concordo com o que vocês já falaram aí, e é o maior ídolo da minha vida. Roberto é o meu super-herói, é o cara que eu escolhi para ser meu super-herói desde 1974. Um domingo qualquer ia ter um Vasco e Santos no Maracanã, eu não acompanhava futebol. Meu pai foi a um jogo. Meu pai nunca ia a jogo nenhum, meu pai não tem menos chinelão. Aí eu me interessei, eu tinha 9 anos, me interessei, falei para meu avô, o que ele foi fazer? Aí meu avô, aí foi ver o Vasco do Roberto Dinamite contra o Santos do Pelé, que era o quadrangular final do Brasileiro, que o Vasco acabou sendo campeão. E o Roberto fez 2 gols naquele jogo, e o Pelé fez um gol de falta, que foi o último gol do Pelé no Maracanã. O último gol do Pelé no Maracanã. Depois o Pelé parou de jogar, foi pro Cosmos, aquela coisa toda. E desde então, o Roberto virou o fio condutor da minha vida. Eu resolvi gostar muito de futebol, eu sou absolutamente apaixonado por futebol. Evidentemente, me tornei vascaíno. E minha família, que já era vascaína, ficou mais vascaína ainda com a paixão que eu passei a ter comigo desde aquele domingo de 1974. Enfim, a minha avó, que era super vascaína, era chamada de Bob. O meu avô era muito robertólogo. O meu pai ficou muito mais ligado ao Vasco por causa do Roberto. O Roberto aproximou a família. Então, por isso que eu digo, o Roberto é importante, não é só para o futebol na minha vida, na minha relação com a minha família. Muito importante. E, Serginho, você falou aí sobre o... Estou vendo aí que o segundo tempo já começou. Muita gente chama de Dinamite, outros hoje chamam de Roberto, você chama de Roberto. Eu também chamo de Roberto. Vou sempre chamar de Roberto, mas eu também chamo de Bob. Os mais chegados chamam de Bob, né? Então eu chamava mais de Bob do que de Roberto. E Dinamite eu usava raramente. Mas, enfim, para vocês irem para o segundo tempo. Roberto foi o maior ídolo da minha vida, o maior artilheiro da história do Vasco, o maior ídolo da história do Vasco e o maior super-herói da minha vida, sem dúvida nenhuma.